A seguir, Palavra. O programa Palavra apresenta hoje um especial com reprise de nossos quadros de literatura. Vamos rever sugestões de livros, autores e dicas de uma professora para livros de crianças e adolescentes. Olá pessoal, bem-vindos ao programa Palavra. Eu sou Carolina Coutinho e nesta edição estamos no Parque Mãe Bonifácia. E nessa edição de Ano Novo fazemos uma retrospectiva dos nossos quadros de literatura. E para iniciarmos, uma super dica do nosso diretor, Luiz Marchetti. Você está lendo o quê? Agora você vai conhecer um lugar muito especial, um lugar cheio de vida, que se chama Pantanal. Prepare-se para encontrar um mundo cheio de cores. São peixes, aves e bichos, são plantas, árvores e flores. Em uma parte do ano é seca de ponta a ponta, mas na outra parte a água é que toma conta. Foi assim que o Pantanal, cenário dessa biodiversidade, ganhou o título da Unesco de Patrimônio Natural da Humanidade. Pantanimais, de Alexandre Azevedo, com ilustrações de Léo Davi, é um livro belíssimo. Para mim, ele foi uma surpresa quando eu encontrei junto com outro livro para pintar. Você vê que nas páginas, nas ilustrações, estão as poesias sobre os bichos do Pantanal, e tem esse livro também para pintar, que acompanha, onde a criança pinta ou seguindo a sugestão da ilustração ou por conta própria. O que eu achei muito legal nesse livro, elaborado por um mineiro que mora em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas que passou a infância aqui em Mato Grosso, é que ele apresenta vários animais daqui do Pantanal que muita gente, muita criança, muito adolescente não conhece, em forma de poesia. Então é um livro para essa faixa etária que faz com que muita criança que não conhece o nosso Pantanal possa ter acesso de uma maneira bastante divertida, que são com essas poesias bem-humoradas. Eu super indico o livro, não só pela poesia, mas também, obviamente, pela ilustração do Léo. Toda criança que chega nesse livro acaba gostando muito. É a minha indicação. A servidora da Assembleia Legislativa, Thalita Figueiredo, nos indicou um super livro. Vale a pena rever de novo. Você está lendo o quê? O vivo e insondável desejo da alma de atormentar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo próprio mal, foi o que me levou a continuar e, afinal, a levar a cabo o suplício que infligira ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corredio em torno do pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Filo com os olhos cheios de lágrimas, com o coração transbordante do mais amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me amara e porque reconhecia que não me dera motivo algum para que me voltasse contra ele. Enforquei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que comprometia a minha alma imortal, afastando-a, se é que isso era possível, da misericórdia infinita de um Deus infinitamente misericordioso e infinitamente terrível. Eu recomendo Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, porque esse é um dos escritores mais profícuos assim, em contos de terror, histórias de morte, de crime. Ele escreveu contos clássicos como Gato Negro, Os Crimes da Rua Morgue, que foram precursores na literatura policial.
é um escritor gótico, fez poemas incríveis, mas esse livro aqui em específico traz contos dele. São contos que foram escritos lá no século XIX, mas até hoje, quando você lê, são muito interessantes, dão um arrepio na gente. Ele fala de morte, de pessoas perturbadas. É um autor, assim, inquietante. Eu acho ele muito interessante, vale muito a pena ler o Edgar Allan Poe. Nesta reprise especial de literatura, vamos rever a super dica do analista e consultor financeiro do Sebrae, Felipe Correia da Costa. Olá pessoal, eu sou o Felipe Costa, analista e consultor de marketing do Sebrae Mato Grosso, e vim aqui trazer para vocês um livro que eu gosto, que é o Armas da Persuasão. Esse livro ele fala um pouquinho sobre gatilhos mentais. Eles estão dentro de uma área do neuromarketing, e o neuromarketing ele estuda a atenção, o desejo e a emoção que determinado texto ou determinada propaganda causa no seu cliente, no seu público-alvo. Então, assim, os gatilhos eles são importantes e o livro traz 6 que são muito relevantes, dos quais eu gosto do gatilho principalmente da escassez, da autoridade, da coerência, também do gatilho da prova social. Então, por exemplo, quando você vai na internet, você vê um Instagram e esse Instagram ele tem 5.000 seguidores, só que ele segue 7.000 pessoas, a prova social dele é considerada baixa. As pessoas analisam um Instagram pela quantidade de seguidores que ele tem, mas também pela quantidade de seguidores que este Instagram perfil está seguindo. Então é muito importante você ter ciência disso, e isso é mais uma prova de que o gatilho pode te ajudar. Também o gatilho da escassez. O gatilho da escassez, aquelas chamadas de ofertas de última hora, de último desconto, desconto imperdível, só até daqui a pouco. Quem utiliza muito isso, você já deve ter percebido, é o Booking. Então quando você vai lá no Booking, agendar um quarto de hotel, você vai lá e põe lá 1 dia, 2 dias, e o que acontece no Booking? Ele vai te informar assim, nas últimas 24 horas, 10 pessoas fizeram essa reserva, só restam 2. E tem 30 pessoas que estão visualizando este anúncio no momento. Isso tudo é o gatilho da escassez tentando te estimular uma compra por impulso. Porque o nosso cérebro, ele toma as decisões pelo seu inconsciente, pelo lado da emoção. 85% das nossas decisões acontecem antes mesmo da gente saber. E os outros 15% funcionam do lado racional, do lado da razão, do lado direito do cérebro. Então é importante a gente entender isso, porque o gatilho ele vai estimular uma compra por impulso. E é isso que o Booking faz quando ele utiliza esse gatilho da escassez. Eu mesmo já caí nele diversas vezes. Voltei lá no Booking e ainda restava mais uma nova reserva. Então acontece, a gente pega o tempo todo. Quem se lembra do Juarez da TechPix, quando ele aparecia na televisão? E naquela época ele disparava em 1 minuto mais de 10 gatilhos mentais para influenciar a tua venda. Um deles também é o da surpresa. O gatilho da surpresa, a surpresa estimula a sensação de prazer, a sensação de euforia. Então quando você coloca aí de repente no teu negócio uma roleta, após o pagamento, após se encerrar um pagamento no caixa, o cliente vai lá e vai girar uma roleta. E ele pode ganhar um brinde extra ou pode ganhar desconto para uma próxima compra. Esse gatilho, por exemplo, ele explica o sucesso do Kinder Ovo, ele explica o sucesso da boneca LOL, ele explica o sucesso do álbum de figurinhas. Um gatilho que está relacionado com o da autoridade é o da reciprocidade. O da reciprocidade é interessante porque quanto mais você doa, mais você entrega ao mundo, mais o mundo te traz de volta. Então, assim, quanto mais conteúdo você entregar para o seu potencial consumidor, para o seu cliente, para o usuário da internet, maior a probabilidade dele te dar a preferência na hora que ele for fazer uma compra de um produto ou um serviço. Então, assim, quanto mais você dá, mais você recebe. E este gatilho eu gosto de levar não só também para o ambiente dos negócios, mas eu também gosto de levar para a minha vida. Então é um gatilho que você pode usar e utilizar também na sua vida pessoal. Então, e você deve estar se perguntando, onde utilizar os gatilhos mentais? Bom, eu recomendo que você faça uma estratégia digital integrada com uma estratégia para a sua loja física ou para o seu negócio. Como que você faz isso? Na internet você vai trabalhar o que eu chamo de 3 pilares. Você precisa de um website, você precisa de redes sociais e você precisa de motores de busca. Um ajuda o outro, um complementa o outro. Então se você trabalha os 3 bem feitos, você tem maiores canais que atingem públicos diferentes, e aí você também tem uma economicidade nos seus recursos e você potencializa os seus resultados. Se
Se tiver integrado com as suas ações de marketing, publicidade da loja física ou do seu negócio, você ainda tem um ganho maior ainda de resultado. Um canal ajuda a alavancar o outro. Então é muito importante que você saiba como utilizá-los e planeje sua estratégia de distribuição e de, lógico, potencializar todos esses canais. Então é importante que você conheça os gatilhos mentais, porque eles fazem o que a gente chama de AIDA. Eles ajudam a despertar a atenção, o interesse, o desejo e uma futura ação. Então você pode utilizar esses gatilhos para crescer as suas redes sociais, para gerar conteúdo para o seu website e para ter também um melhor posicionamento nos motores de busca. Então nesse tripé dos canais digitais, onde você tem que trabalhar com estratégias integradas para atuar bem nos motores de busca, nas redes sociais e também na própria internet como um todo, através das referências, você pode utilizar esses gatilhos para ajudar a crescer e ganhar notoriedade e quem sabe aí vender mais. Bom, e quem quiser saber um pouquinho mais, a gente também tem um canal www.mt.sebrae.com.br, onde na primeira página você encontrará 3 e-books. Um, dicas e macetes para o Instagram, outro, como atrair e encantar clientes no Facebook e o outro, estratégias digitais para sua empresa decolar na internet. Basta acessar e fazer o download. Um obrigado, eu sou o Felipe Costa, analista e consultor de marketing digital do Sebrae Mato Grosso, e um abraço a todos. Neste programa de Ano Novo, reprisamos os nossos quadros de literatura. E a seguir, o quadro com a professora Daniela Freire. Então, falar sobre literatura infantil, infanto-juvenil ou a literatura na vida do ser humano, do ponto de vista da psicologia, por exemplo, remete a gente à ideia de que a linguagem é uma grande ferramenta psicológica. É ela que nos auxilia a construir as nossas referências e as nossas imagens mentais, né? E de certa forma, ela enriquece o nosso mundo interno porque ela nos ajuda a construir o que a gente chama de consciência, que vai definir o nosso modo de ser e estar no mundo. Então, se a gente pensa em linguagem como um grande conceito, a gente pode associar as ideias de múltiplas linguagens. Uma das modalidades de linguagens importantes são as narrativas escritas, né? Você tem a oralidade, o movimento, o que é iconográfico, né? As imagens, mas as narrativas escritas depois das narrativas orais, elas são muito importantes para a cultura e para o que a gente entende de civilização, né? Desde a época dos homens das cavernas já se contava o vivido desenhando, né, na parede das cavernas. Então, na medida que o iconográfico foi se desenvolvendo, foi se evoluindo, a gente chega então no alfabeto e aí a humanidade começa a contar a sua história a partir da escrita. Quando a gente pensa na escrita, na importância da escrita para a história da civilização, a gente vai notar que cada povo ele marca a sua identidade também através da escrita. E a literatura é uma forma das gerações contarem umas para as outras, de um povo contar um para o outro, da sua própria história, das suas próprias referências e de como a gente ocupa e define essa vida, né? Como é que a gente constrói o dia a dia e, portanto, a gente constrói cultura através da escrita. A referência, a relação do ser humano com o livro e, sobretudo, a relação da criança com o livro, ela nos ajuda a pensar, porque a criança, quando nasce, ela é um filhote de ser humano. Ela tem todo um processo de desenvolvimento aí pela frente e uma das dimensões desse desenvolvimento é a dimensão cultural. Então a cultura já está pronta, é todo um entorno pensante que envolve a criança e o grande desafio da criança é interpretar essa cultura. Num primeiro momento reproduzindo as ideias, os valores, num segundo momento refletindo sobre e desenvolvendo uma opinião própria, né, sobre
aquilo que a cultura lhe apresenta. Então, a gente pode pensar que a relação do homem com a cultura é sempre uma relação de adaptação e de criação. E aí eu gostaria de mostrar um pouquinho isso para vocês. A gente pode falar sobre a relação do menino com o avô, e aí a criança numa relação com o livro, discutindo o avô. Você tem, então esse livro vai apresentar os conceitos e a formação da ideia do que seria um avô. Mas, lembrando do livro do Ziraldo, O Menino e Seu Amigo, quando ele fala da mão capacete do avô dele, quer dizer, quando o avô colocava a mão na cabeça do menino e fazia com uma mão grande quase que um capacete, a gente entende que o Ziraldo, então, ele coloca um outro elemento no processo de significação para a criança. Quer dizer, ele fala de um significado, o avô, que é avô para todos, mas o avô mão capacete, que é só do Ziraldo. Então, você tem aí a relação de reprodução e de criação ao mesmo tempo. E isso pode se dar em várias escalas, né? E é um pouco essa história que eu quero contar para vocês, né? Você pode pensar, por exemplo, a relação da criança com o livro a partir de uma ideia básica de querer que ela entre em contato com a arte da escrita, ou com as poesias, ou com os contos. E aí a gente tem, por exemplo, essa ideia aqui, que é um livro, Era uma Vez uma Menina, todo feito dentro de uma visualidade da obra de um artista plástico. E aí, a partir dessa relação com os quadros deste artista plástico, a gente tem uma história narrada. Então, essa é a relação da criança com a obra de arte em si. Então, se você pensa que livro infantil precisa ter aquelas imagens muito infantilizadas, da Belinha, da Joaninha, não necessariamente. Aqui você tem imagens do artista plástico Milton da Costa e que juntas em sequência foi ganhando vida numa narrativa, numa história que faz sentido. E a criança pode e deve interagir com essas imagens, até para ampliar o senso estético dela, para ampliar o repertório cultural dela. Aliás, para a psicologia, quanto mais repertório um ser humano tem, mais criativo ele é. E se ele é mais criativo, melhor ele se sai das situações difíceis dessa vida, porque ele tem capacidade de simbolizar, de articular ideias e de pensar o mundo e ele próprio no mundo. Isso a literatura faz, por exemplo. Se você está diante de uma situação onde a criança apresenta muito medo, por exemplo, a gente tem essa obra do Chico Buarque, que não é só um cantor e um grande compositor da música popular brasileira, mas ele também escreveu Chapeuzinho Amarelo, que é uma história de superação do medo por uma criança, por uma menina que enfrenta o medo do lobo. Se a gente for entender o lobo como metáfora de todos os perigos, de todos os desafios do mundo, esse livro dialoga com a criança sobre esse potencial que a criança tem de superação, né? Ou, se você quiser, por exemplo, dialogar com o teu filho ou ajudar uma criança a pensar sobre a relação dela com a mãe, então existe essa literatura norte-americana que é muito interessante, da Joanna Harrison, Quando a Mamãe Virou um Monstro. E aí você pode, através da leitura de um livro, dialogar para além do senso estético, incluindo o senso estético. Você pode usar a narrativa como uma ferramenta para acessar todo um sistema de significação da realidade, quer dizer, para a criança interpretar a realidade, os sentimentos e as relações complexas que a gente vive. A narrativa pode ajudar a criança a verbalizar, compreender. Vamos ver aqui uma outra coisa. Por exemplo, este livro aqui, O Menino que Colecionava Lugares, ele foi escrito por um pesquisador, um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Jader Janer. O Jader Janer, um grande amigo meu, um pesquisador da geografia da infância, ele então
tenta dialogar com as crianças sobre os diferentes espaços que compõem o mundo e enriquecer essa interpretação da criança sobre a cidade, sobre os lugares de vida dela. No próximo bloco, não perca mais dicas de literatura com a professora Daniela Freire, que está incentivando a literatura em família. Estamos de volta com essa retrospectiva de literatura e seguimos com a professora Daniela Freire com dicas de livros para a criançada. Mas se você ainda tiver interesse em, por exemplo, presentear uma criança que está em processo de alfabetização, o que eu sugiro, né? Eu gosto muito do trabalho da Ana Maria Machado e do quanto ela traz a referência indígena para a literatura infantil, né? E esse livro, um livro de muitas ilustrações, de frases curtas e objetivas, vai ajudando a criança a construir o processo de letramento dela, mas junto com isso vai inserindo a criança em referências culturais locais, né? Quer dizer, a gente pode ensinar uma criança a ler e escrever McDonald's, por exemplo, Mickey, Minnie, Pateta, a gente pode ensinar dentro desse material. Mas por que não escolher materiais que falem sobre a realidade da história brasileira, que falem sobre a realidade da cultura local? E aí a gente pode ir pensando, por exemplo, nos autores locais, né? A gente vai ter aqui para Mato Grosso os trabalhos da Marta Coco, por exemplo, na linha da poesia, Doce de Formiga. Mais recentemente ela lança Os Sabichões, também na linha da poesia. A gente tem todo o trabalho do Ivens Scaff, que fala sobre, por exemplo, sobre a relação de duas mães, né, e dos conflitos, né, um conflito ético sobre duas mães, uma que pode cuidar dos seus filhos, alimentar seus filhos, e a outra que não pode. Só que usando a imagem dos animais para discutir, então, essa dimensão ética da relação e da noção de maternidade, de proteção e tal. Então, esses universos todos, por exemplo, uma maneira simples de voar, que traz para a gente sentido de amizade, você vai percebendo que na literatura você tem a palavra, a estética da palavra, mas você também tem os valores, as referências. O que está em cena quando você escolhe um livro para uma criança são valores, são perspectivas de mundo. Você pode pegar um livro mais moralizante, por exemplo, você pode pegar um livro que a mensagem seja mais de relativização da verdade, analisando diferentes pontos de vista, como Chapeuzinho Amarelo. Ela é uma antítese da Chapeuzinho Vermelho. Então, se na Chapeuzinho Vermelho a gente tem, claro, como um conto tradicional tem seu valor, mas a mensagem da Chapeuzinho Vermelho é uma mensagem de obediência e de castigo. A mensagem da Chapeuzinho Amarelo é de autonomia, de construção de autonomia, não sem obviamente, romper os limites do respeito. Então, é preciso também que as famílias e os educadores examinam a concepção de educação para poder, então, fazer a escolha do livro, né? Eu estou mostrando para vocês opções que se alinham mais à perspectiva da emancipação, da autonomia do sujeito, né? Por exemplo, Até as Princesas Saltam Pum, né? A gente sabe que as crianças, elas são muito, principalmente as meninas, muito presas ao mundo do cor-de-rosa, da boa menina, da menina perfeita, e muitas delas entram em sofrimento, né, existencial por conta disso. Então, existem também essa linha de literatura que relativiza a realidade e mostra, tá tudo bem, você não é essa princesa que está posta aí nos canais de TV, né, não se trata de um ser humano perfeito, quase que inexistente,
mas mesmo assim você é princesa, e você pode ser princesa, uma princesa como todo mundo, né? Com o pé no chão. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a literatura de Manuel de Barros, já hoje apresentada para o público infantil, né? E existem alguns caminhos nessa direção já na própria obra do Manuel de Barros. Tem esse livro que eu mesma escrevi sobre a vida do Marechal Rondon, e aí traz a questão do quanto é importante as novas gerações pensarem sobre a relação com o índio, com o diferente, e o quanto a gente é responsável por tudo isso que está acontecendo. E principalmente, um ser humano ele tem sempre a capacidade de se reinventar, de revisitar as suas bases, os seus valores, a sua perspectiva de mundo, ampliar a sua consciência. Então essa linha do Jerico Irineu. Eu tenho pontuado para vocês aqui a minha preocupação com a cultura local, né? Com a cultura brasileira, mato-grossense, cuiabana. E aí, dentro da noção de cultura brasileira, existe um livro muito interessante que é O Poeta Aprendiz. Ele vem inclusive com CD dentro. É a música Poeta Aprendiz do Vinícius de Moraes e a ilustração em aquarela da Adriana Calcanhoto. É um livro muito sensível, mostra um menino que ao mesmo tempo é feliz, mas também não por isso deixa de ser reflexivo e ter os seus momentos de tristeza e, sobretudo, um menino criativo, né? que lida com a dimensão da vida de uma forma muito singular. Junto com esse livro também, um importante livro pensado para o público infantil, mas que é de uma referência bem impactante, tem a ver com Gilberto Freire, a vida de Gilberto Freire, que inspirou a construção desse livro, um livro com uma preocupação sociológica, que ajuda a criança a pensar sobre os dilemas da nossa brasilidade, né? Do nosso jeito de ser brasileiro, da realidade brasileira. Então, um livro bastante reflexivo que mostra para a criança que, ao ler, você pode questionar a realidade, ampliar seus horizontes e, sobretudo, se preocupar, sim, com a realidade. A trajetória de uma criança leitora, ela promete grandes oportunidades de desenvolvimento. Comecei falando para vocês que o desenvolvimento humano ele tem uma relação com a reprodução e também com a criação. Então, você pode ter uma criança que lê muito, portanto, ela assimila toda essa diversidade de informações que o mundo está aí mostrando e deixando disponível, mas ela não só faz isso de uma forma passiva, ela reelabora, ela reconstrói, recombina, e aí a gente chega na possibilidade criativa da infância. E por último eu deixei reservado a indicação do livro do Lucas Kotek, que é um menino muito sabido, um menino muito apaixonado pela leitura e que descobriu que existem muitas histórias na cabeça dele, quer dizer, ele é capaz de produzir muitas histórias. E aí ele escreve Os Irmãos Ninjas contra o Pato de Borracha, né? E então a gente tem uma possibilidade de liberdade, de criação que uma criança é capaz de revelar para a gente, para as gerações mais velhas. E ao mesmo tempo o Lucas ajuda a gente a pensar sobre a importância e a nossa responsabilidade de apresentar esse mundo, né, esse mundo literário para a criança e todas as outras linguagens, e quanto isso pode impactar e fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas considerações e das minhas indicações de leitura para todas as crianças da nossa região. Esse foi o nosso programa de Ano Novo. Tenham todos um ótimo ano, com muita saúde e bons livros. Em nome da equipe do Programa Palavra, agradeço a sua atenção. Feliz 2018, pessoal!